Olá, turminha do quarto ano, tudo bom com vocês? Dormiram bem? Acordaram bem? Espero que sim! Hoje nós iremos estudar sobre substantivos. Hoje nós iremos conhecer outros tipos de substantivos. Sim, substantivo primitivo, substantivo derivado, substantivo concreto e substantivo abstrato. Hoje nós iremos conhecer mais 4 tipos de substantivos. Para isso é necessário a atenção de vocês, que vocês prestem atenção, fiquem atentos a cada pontinho que foi exposto na aula, pois tudo aqui é fundamental para vocês. Ok, crianças? Então, peguem aí o livro de língua portuguesa, abram na página 116. Página 116. Página 116 diz assim: substantivos primitivos, derivados, concretos e abstratos. Leia e observe. Juntando todos os livros de Carol, poderíamos abrir uma livraria. Vocês podem perceber que tem 2 palavras destacadas. Sim, a palavra livro e a palavra livraria. Tia Vanessa, por que essas palavras estão destacadas? Essas palavras, elas estão destacadas porque elas são substantivos. Sim, são substantivos. Tia, mas como é que eu irei aprender a classificar esses substantivos? Aí agora nós iremos para a lousa. Olha, juntando todos os livros de Carol, poderíamos abrir uma livraria. Crianças, aí nessa frase, as palavras livro e livraria estão destacadas. Por que elas estão destacadas? Porque a partir do substantivo livros, eu originei o substantivo livraria. Eu originei o substantivo livraria. Livros é um substantivo primitivo. É o substantivo primitivo. Livraria é o substantivo derivado. Sim. Por quê? Porque livraria, eu só tenho livraria por conta dos livros. O substantivo livraria, o substantivo livro, ele originou o substantivo livraria. E o substantivo livraria só existe por conta do substantivo livro. Derivado porque derivou do primitivo, derivou do que veio primeiro. A partir do substantivo livro. A partir do substantivo livro, eu posso ter livraria. Também posso ter livreiro. Sim, também posso ter livreiro. Aqui eu tenho 2 substantivos derivados. Esses 2 aqui são substantivos derivados. São substantivos derivados. Por que eles são substantivos derivados, tias? Porque esses 2 aqui, eles só existem por conta do substantivo primitivo livro.
Esse aqui é substantivo primitivo. É substantivo primitivo. O primitivo origina o derivado. Eu só tenho substantivo derivado por conta da existência do substantivo primitivo. Esse aqui eu só tenho por conta desse. E esse origina esse. Ok, meus amores? Crianças, olhem aqui. Outros... Crianças, olhem aqui. No caso, o substantivo jardim, sorvete. Esses dois aqui são substantivos primitivos, sim, são substantivos primitivos. A partir desses aqui, eu posso ter o quê? A partir desses substantivos primitivos, eu tenho de jardim, eu posso ter jardineiro, jardinagem, sorvete, eu posso ter sorveteiro. Esses aqui são os substantivos derivados pois eles derivaram desses que são primitivos, ok? Vamos lá recapitular, certo? Livro é um substantivo primitivo. Por que ele é substantivo primitivo? Porque ele dá origem a outras palavras. A partir do substantivo primitivo se origina, vem o substantivo derivado. Analisem. Primitivo primeiro, derivado depois. Olhem só. Substantivo primitivo, ele origina o substantivo derivado. No caso, livraria é o substantivo derivado de livro. Por isso que livro é substantivo primitivo e livraria é substantivo derivado. Flor, floricultura, florista. A partir do substantivo primitivo flor, eu posso, deriva-se outras palavras, no caso, florista, floricultura, cabelo, cabeleireira, sapato, sapateiro, mãe, maternidade, sim. Substantivo maternidade é um substantivo derivada, pois ele originou-se através do substantivo mãe. Ok, crianças? Além desses substantivos, nós temos outros tipos de substantivos, que no caso são os substantivos concretos e abstratos. Prestem atenção. Meus amores, aqui, olhem. A casa é bonita. A casa é bonita. Esse ele é um artigo definido feminino singular. Sim, singular. Casa é um substantivo. É um substantivo. Esse é verbo? Sim. Esse bonita é um adjetivo. Olha, substantivo. Esse substantivo aqui, ele indica um ser real.
Sim, está indicando um ser real que não depende de outro. Então, esse substantivo casa é um substantivo concreto. Sim, é um substantivo concreto. Assim como eu tenho flor, assim como eu tenho saci. Todos esses aí são substantivos concretos, ok? E o substantivo abstrato? O substantivo abstrato, ele depende do substantivo concreto, sim. O substantivo abstrato é aquele que indica sentimentos, estados, emoções, no caso, amor, alegria, beleza. Sim, esses aqui são exemplos de substantivos abstratos. No caso, o substantivo abstrato, ele depende do substantivo concreto. Ele depende do substantivo concreto, que é o caso de morte. Morte é um substantivo abstrato. Sim, é substantivo. No entanto, para o substantivo morte existir, eu vou depender de quem? Vai depender de quê? Depende do substantivo concreto. A morte só existe porque existe o morto. Se não existisse o morto, não existiria o substantivo morte. Então, assim, todo substantivo abstrato, ele vai depender de um substantivo concreto. O substantivo abstrato depende do substantivo concreto. Ok? Olhem, crianças, os substantivos concretos. O que são esses substantivos? Os substantivos concretos, eles indicam seres do mundo real ou imaginário. São seres do mundo real ou do mundo imaginário, que existem independentemente dos outros seres. Sim, no caso, um exemplo de substantivo concreto, bebê. Bebê é um substantivo concreto, Bebê é um ser real, e existe independentemente de outros seres. Os substantivos mala e lâmpada são substantivos concretos, pois eles designam seres com existência própria. Sim, designam seres com existência própria, que não necessitam de um outro ser para existir, certo? E o que são os substantivos abstratos? Os substantivos abstratos, crianças, indicam sentimentos, qualidades, ações, estados, sensações, vida. Vida é um substantivo abstrato. Amor também é um substantivo abstrato. No caso, a palavra vontade. Vontade é um desejo. Vontade também é um substantivo abstrato. Os substantivos abstratos, eles dependem do substantivo concreto para existir. Sim, o substantivo abstrato depende dos substantivos concretos. No caso, morte.
Morte é um substantivo abstrato. O substantivo morte depende do substantivo morto. O substantivo cegueira. Cegueira é um substantivo abstrato que depende do substantivo cego. Olha, substantivo abstrato depende do substantivo concreto. Ok, crianças? Meus amores, aí a tia explicou para vocês esses 4 tipos de substantivos. Os substantivos concretos, abstratos, primitivos e derivados. Nós aprendemos que o substantivo primitivo, ele origina outros substantivos, que no caso são os substantivos derivados. Os substantivos derivados, para existir, precisa do substantivo primitivo. Sim. Os substantivos concretos indicam seres, objetos do mundo real ou imaginário. Eles não necessitam de um outro ser para existir. Os substantivos abstratos, eles indicam sentimentos, indicam emoções, qualidades, ações. Os substantivos abstratos, eles dependem dos substantivos concretos para existir. No caso, a tia até citou para vocês anteriormente um exemplo. Morte depende de morto, né? Então, o substantivo abstrato, ele só existe por conta do substantivo concreto. Ok, crianças? Até aqui tudo ok? Espero que sim! Vocês irão fazer em casa as páginas 117, 118 e 119. Vocês irão fazer essas 3 páginas. Qualquer dúvida, por menor que seja, se for uma coisinha de nada, mas vocês me liguem, vocês me mandem uma mensagem que a tia explica novamente para vocês. Certo? O que eu não quero é que vocês fiquem com dúvidas. Certo? Qualquer coisinha, eu estou aqui para sanar as dúvidas de vocês. Ok, meus amores? Beijinhos, até a próxima aula.